Fala turma, nessa videoaula nós vamos trabalhar aí com a classe Data Validation Builder, que nada mais é do que para a gente criar aí, as validações de dados com o código JavaScript, né, fazendo personalizações mais interessantes. Então aqui, vocês lembram na aula de validação de dados, que a gente vinha aqui em dados, validação de dados e fazia a validação de dados aqui pelo menu, né? Existe uma forma da gente fazer isso pelo código, e que a gente consegue uma flexibilidade maior para dar respostas, esse tipo de coisa. Então aqui no meu script, eu vou colocar aqui validação de dados, vou criar uma function aqui com o nome validateData. Aqui dentro a gente já sabe, tem a variável app, né, que vai receber a spreadsheet app. Eu vou ter aqui, vou criar aqui também a variável spreadsheet, que vai receber a app.getActiveSpreadsheet. Vou criar aqui uma variável que vai ser a minha célula, que vai receber a minha spreadsheet.getRange. E aqui no getRange, nessa célula aqui, vai ser a célula que vão receber as validações de dados. Então aqui as células, por exemplo, que eu queira que recebam as validações de dados, podem ser a coluna B aqui, ó. Então vou selecionar aqui intervalo B1, né, até o B. Então esse vai ser o nosso intervalo. Posteriormente, turma, eu vou criar aqui uma variável rule, que vai ser a nossa regra de validação, e ela vai receber a nossa variável, app.newDataValidation. E posteriormente a isso, aqui na nossa classe Data Validation Builder, nosso Google Apps Script aqui, vocês vão ver que aqui, ó, nós temos vários tipos de requisição que você pode requerer do seu usuário, né? Desde data, texto, número. Vamos iniciar aqui requerendo dele require number greater than, ou seja, um número maior do que, vou colocar aqui um número maior do que 18, por exemplo. E no fim eu termino com build, para construir a minha rule. Posteriormente, turma, basta eu fazer o seguinte, ó, minha variável cell, que é o intervalo que eu desejo aqui, ó, vai setar uma data validation. E aqui eu vou mandar a minha variável rule, né, que é um número maior do que 18. Aqui o número sem as aspas, tá, turma? Então deixo o número aqui sem as aspas. Vou executar agora a minha validate data aqui. E agora aqui, ó, vocês vão ver que ele já executou a validação para todo o meu intervalo aqui, que é do B1 até o B, ou seja, a coluna B toda. Aqui, por exemplo, se eu digitasse 15, ele já vai me dar o texto aqui, ó, a entrada precisa ser maior do que 18. Se eu colocasse 21, ele daria sem problema. Ou seja, a validação de dados que a gente construiu dessa maneira aqui, a gente consegue fazer através do código aqui também. Deixa eu comentar essa regra aqui. Vamos criar mais uma regra aqui agora. Var rule, new validate. E aqui, ao invés de requerer um número maior aqui, vamos requerer uma data. Então, require date. E vamos construir a regra. Vou executar novamente. E agora, repare aqui, ó, que quando não é uma data, ele já vai ficar. Se eu colocasse aqui 10/5/2019, ele aceita sem problema. Aqui ele diz que precisa ser uma data válida. Se eu der um duplo clique, ele abre o calendário para mim, indicando que precisa ser uma data. Então, consigo colocar uma validação de data também. E agora, turma, eu vou demonstrar aqui uma validação mais complexa. Eu poderia fazer aqui uma lista, uma validação de uma lista. Vamos pegar, por exemplo, essas cidades aqui. Eu vou construir uma outra sheet aqui que vai ser o banco de dados, meu banco de dados, e vou colar esses dados aqui dessas cidades. Aqui eu quero que seja uma lista com esses dados lá do banco. Então aqui, ao invés de ser números, eu gostaria que fosse uma lista com esses dados aqui, ó. Então aqui como que a gente vai fazer? Primeiramente, eu já comentei essas duas linhas, então elas não têm mais valor para a gente. Vamos primeiramente selecionar os dados lá da outra folha, né? Então vou criar aqui uma variável que será banco, vai receber a minha variável spreadsheet, getSheetByName, o nome da minha nova aba aqui vai ser banco de dados, então basta eu colocar aqui entre aspas banco de dados, .getRange para a gente pegar o intervalo. Qual é o intervalo que eu vou querer? Da coluna A inteira, porque às vezes eu posso ter outros dados aqui. Então vou colocar aqui o intervalo A1A
.getValues para pegar os valores. Vou dar aqui um logger.log nessa variável banco. Deixa eu comentar essa última linha aqui só para não dar erro. Então aqui é minha variável banco. Vamos ver aqui se ele já está buscando os dados. Vou vir aqui em ver registros. Então já pegou todas as cidades, inclusive os campos em branco. Nós vamos ter que trabalhar isso aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar minha variável rule. Deixa eu pegar ela aqui, ó. E aqui, turma, essa variável rule, agora ela vai querer um require value in list. Então esse value in list ele vai pegar os valores de uma lista. E aqui dentro eu posso passar um array, que é o que eu vou fazer aqui agora. Aqui dentro eu posso passar um array de dados, que será nada mais nada menos que aquele array lá da outra planilha. E por fim a gente constrói. Deixa isso aqui comentado por enquanto, que eu vou fazer o seguinte aqui agora. A minha variável array, ela vai receber um array vazio aqui. Vou chamar o nosso for, var i igual a 0, i menor do que a minha variável banco.length, que é o comprimento lá do meu banco. I mais mais. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Se o meu banco na posição i for diferente de nulo, para a gente não pegar os campos vazios, vamos dar aqui um logger.log no meu banco na posição i. Vou salvar, vou executar. Vamos ver agora se ele não vai pegar os espaços vazios. Estão vindo aqui em registros. Repare que agora ele pegou para mim aqui, ó, só as cidades. Então até aqui tudo bem. Como elas estão uma em cada linha, repare que ele criou aqui os colchetes, que quer dizer que cada linha aqui gerou um array para a gente. Então, para evitar isso daqui, vou até renomear isso daqui para row, para ficar mais fácil. Row. Então, se o banco for diferente, né, aqui de... mudar aqui para row só para dizer que é uma linha, né? Então, se o banco na linha lá for diferente de vazio, eu vou fazer o seguinte, o meu array, que é esse array que eu criei aqui, que é um outro array, ele vai chamar o método push do JavaScript, adicionando ao fim dele o meu banco na posição row. Vou dar um logger.log no meu array para vocês verem. Vou executar aqui, ver os registros. Então tá aqui, ó, as minhas cidades agora estão dentro do meu array aqui, tudo certinho, sem os espaços vazios. Agora, voltando aqui na minha variável rule, aqui em values eu vou passar o meu ARR para ele construir, e aqui na minha célula eu vou setar a validação. Então repare que é uma validação um pouquinho mais complexa, mas a gente consegue pegar os dados lá da outra planilha. Vou executar. Repare agora, turma, que ele criou aqui na minha página 1, ó, a validação de dados, né, com os dados lá da outra planilha. Aqui, por exemplo, na planilha banco de dados, se eu colocasse aqui parar, voltasse aqui e executasse novamente a minha função, na hora que eu viesse aqui, ó, já teria o parar aqui para eu selecionar. Quando eu seleciono um dado correto, ele não dá erro nenhum. Se eu coloco um dado inválido, ele não aceita, né, dá o erro aqui. Queria passar aqui para você só outros dois métodos, turmas, que são o seguinte, ó. Quando você utiliza o setAllowInvalid, se você utilizar ele como true, ele vai aceitar que você coloque um valor inválido lá. Por padrão ele é true, então eu consigo inserir um valor inválido aqui, ele só dá essa mensagenzinha. Se você viesse aqui e colocasse setAllowInvalid e colocasse false nele aqui, ó, então setei ele como falso. Executando aqui, ó, quando eu viesse aqui e tentasse inserir um valor que não está entre aqui a minha lista, ele vai dar aquele texto de erro, ó. Os dados inseridos na célula tal violam o respectivo conjunto de regras. Insira um desses valores, né, que é os valores lá da outra planilha. Então, se você colocar falso, é quando você não quer permitir que seu usuário digite qualquer dado aqui. E aqui também a gente tem o setHelpText, que é para quando você quer utilizar um texto de ajuda lá. Então, se você colocar aqui no seu script um setHelpText, colocar aqui, ó,
insira um dado de uma cidade. Então, um texto de ajuda. Ao executar aqui, ao passar o mouse em cima, ó, por exemplo, aqui, ó, insira o dado de uma cidade. Tá vendo? Ó, é o texto de ajuda da célula. Então, basta você clicar e passar o mouse em cima que ele vai dar esse texto de ajuda que você quiser lá. Aqui, turma, eu colei um códigozinho aqui que eu fiz brincando aqui, só para vocês verem como que é interessante de utilizar o script JavaScript, que a gente consegue uma total liberdade na planilha. Eu utilizei um trigger aqui, um gatilho que a gente vai ver mais para frente, que é o onEdit. Então, quando o usuário editar, se for a coluna 2, ele vai pegar os critérios, vai verificar se o que o usuário digitou lá, né, o valor que ele digitou, está dentro dos critérios aqui. Por isso eu utilizei o método indexOf do JavaScript. Senão, ele vai exibir um alerta personalizado. Esse alerta personalizado ele não está disponível aqui. Ó. Se você vier aqui em Data, Validação de Dados, você pode colocar rejeitar uma entrada, só que ele tem o texto padrão do Google Planilhas. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, rejeitar a entrada, salvasse e colocasse um texto qualquer aqui, ó, ele só me dá esse texto padrão. Com o código JavaScript, se você vier aqui, ó, eu vou querer que ele digite esse dado, esse texto aqui, ó. E caso seja um dado correto, eu vou querer que ele colora a minha linha inteira de verde aqui. Então, esse códigozinho aqui eu não entrei em detalhes, porque nós ainda vamos ver esse trigger onEdit. Então, para vocês não ficarem muito perdidos, eu fiz ele aqui só para demonstrar. Vindo aqui, vou executar. Quando eu editar essa linha, ó, se eu colocar um valor inválido, ele vai me dar um texto personalizado, que eu só consigo fazer esse texto através de um código JavaScript, visto que a planilha não me oferece a opção de deixar um texto padrão de alerta aqui, ó. Então, o dado que você está inserindo não é válido. Se eu colocar um valor válido aqui, ó, São Paulo, por exemplo, ele vai colorir a minha linha toda de verde aqui, que é esse else aqui que eu criei. Então, vocês vejam que o código JavaScript ele nos fornece opções de personalização, validação e várias outras opções que o menu padrão aqui do Google Planilhas não nos dá essa opção, tá bom? Espero que tenha ficado entendido. Por hoje é só. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.